Fala, meus alunos, tudo bem? Aqui é o aspirante Gustavo Leite para mais uma aula com vocês de Ciências Naturais. O assunto da nossa aula de hoje são os modelos atômicos. Já entramos no assunto de química, já tiveram algumas aulas sobre a química, né? Alguns conceitos gerais, aulas belíssimas com a professora Lorena. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso, já que vocês falaram de matéria, já inclusive mencionaram o nome átomo. Como que se deu a evolução desse modelo atômico, a evolução desse conhecimento sobre o átomo? Vamos lá? Bem, em química, na verdade, talvez as primeiras origens de modelos atômicos ou dessa tentativa de tentar explicar de onde vem a matéria tenham vindo talvez ainda dos alquimistas. Os alquimistas que eram esses seres que na verdade não têm uma área específica, né? Eram meio químicos, meio biólogos, que tinham na verdade alguns interesses em entender a composição dos elementos. Mais do que a composição, do que eles eram formados, qual que era a partícula formadora disso. Esse interesse, obviamente, vinha pela curiosidade, mas também vinha por outros aspectos, como, por exemplo, porque, tendo entendimento sobre a formação dos elementos da matéria, será que eu não poderia talvez transformar essa matéria? E esse transformar essa matéria, será que eu não poderia talvez pegar um metal e transformar num outro tipo de metal, como por exemplo transformar algum metal menos valioso em ouro? Bom, isso seria bastante interessante e obviamente era um fator de procura para os alquimistas na era. Então, desde o início, talvez as primeiras referências de como a matéria são formada, como as coisas são feitas, venham ainda de antes de Cristo. 550 anos antes de Cristo, Empédocles já havia algumas sugestões de como a matéria era formada. E essa matéria, olha só, ela era formada pela junção, na verdade, a partir de 4 elementos. Seriam ele a terra, a água, o fogo e o ar. Ou seja, a junção desses elementos formaria aquilo, né, responsável por compor a matéria, compor tudo aquilo que a gente conhece. Então essas primeiras noções do que a matéria era feita vêm lá então da Grécia Antiga, Empédocles em 550 anos antes de Cristo. Mas além disso, a gente vai ver uma evolução. Como se deu? E será que esse pensamento se perpetuou por quanto tempo? Então vamos colocar ali na nossa linha do tempo o Empédocles com essa proposta de vitalismo. Vocês já viram vitalismo? Aonde que a gente viu isso? Lá em Genética, né? Lembram a origem das espécies? Onde algumas pessoas, alguns pesquisadores, inclusive, sugeriam que o ser vivo surgia a partir de organismos não vivos. Vocês devem lembrar desse assunto ainda. Bom, pouco tempo depois, 500, 400 anos antes de Cristo, vamos colocar ali 450 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito também vieram a tentar decifrar do que a matéria era composta. Então, se pegassem qualquer matéria e dividisse ela, qual seria aquela menor partícula? A partícula indivisível. A partir daí veio a primeira colocação, talvez o primeiro nome, primeira vez colocado o nome átomo. Átomo, como se refere a não, e tomos significa divisível, ou seja, aquela partícula indivisível. Então, a primeira vez que o termo átomo foi cunhado, foi ele por Leucipo e Demócrito em mais ou menos 450 anos antes de Cristo. E nessa época eles colocaram que o átomo ele era da seguinte forma: ele era uma esfera maciça, neutra e indivisível. Então guarde só, Leucipo e Demócrito, em 450 mais ou menos antes de Cristo, foram os primeiros a utilizar o termo átomo e definiam ela como uma partícula, uma esfera maciça, neutra e indivisível. Tudo bem? Perfeito? Então vamos ver como que isso avançou. Então colocamos aqui na nossa linhazinha do tempo, primeiro o nosso
Empédocles com aquele processo vitalismo, os 4 elementos. Logo depois ali Leucipo e Demócrito com 450 a.C., já definindo a palavra átomo e definindo assim, colocando algumas características para essa partícula indivisível, que seria uma esfera maciça, indivisível e neutra. Pouco depois, 350 anos antes de Cristo, você já conhece esse cara, Aristóteles, que foi uma das pessoas que também deu pitaco lá sobre a origem da vida, né? Quando a gente estava tratando sobre esse assunto, ele pegou e falou o seguinte: sabe a ideia de Leucipo e Demócrito? Não considera. Desconsidera tudo aquilo porque essa matéria, esse átomo, na verdade ele é formado a partir dos 4 elementos colocados ali pelo Demócrito, mas não apenas os 4 elementos, sobre as qualidades associadas a esses elementos. Como, por exemplo, se eu junto o elemento ar com o elemento fogo, eu vou ter uma qualidade quente. Se eu junto o elemento fogo com o elemento água, vou ter uma qualidade seco. Isso você percebe que, mais uma vez, restaura aquele vitalismo. O mesmo vitalismo lá do Demócrito. Então, Aristóteles pegou, entenda bem, colocou Leucipo e Demócrito, nada disso, não está certo, certo? E o que está certo seria o vitalismo dos 4 elementos. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Olha lá. Empédocles, resgatando novamente, Empédocles com o nosso vitalismo. Veio Leucipo e Demócrito, falou assim, não, é uma esfera maciça, indivisível e neutra. Ó, um avanço intelectual absurdo. E veio então ali o Aristóteles e falou assim, ó, Leucipo e Demócrito estavam errados e o certo estava em Empédocles, tá bom? Então, resgatando esse vitalismo. Até aqui tudo bem, vamos seguindo então. Um tempo depois, vamos colocar aí seus 2.000 anos, 2.200 anos, 2.400, 2.200 anos depois, veio um carinha, Dalton, e veja só o que ele falou. Ele falou que o átomo, que era aquela menor partícula da matéria, ela era uma esfera maciça, indivisível, neutra, imperecível e indestrutível. Mas entenda o seguinte: maciça, indivisível e neutra. Quer dizer então que Dalton, 2.200 anos depois de Leucipo e Demócrito, pegou e falou a mesma coisa? Sim. Ele falou exatamente a mesma coisa que Leucipo e Demócrito. E adivinha só, quem que ganhou todo o mérito pelo primeiro modelo atômico na história? Dalton. Exatamente. Quer dizer então que Leucipo e Demócrito foram completamente desconsiderados pela história, pela ciência? Pela ciência, digamos que sim. Pela história não, portanto que eles vêm sendo retratados em uma série de momentos. Mas pela ciência sim. E por que que isso aconteceu? Vamos entender o motivo de isso ter acontecido. A questão é que Dalton foi aquele primeiro que fez experimentos, ou seja, manipulou alguns materiais, fez alguns experimentos para mostrar, para comprovar que o átomo, que seria a menor partícula formadora da matéria, tinha características como ser uma esfera maciça, indivisível e neutra. Quer dizer então que Leucipo e Demócrito não fizeram nenhum experimento? Não. Naquela época, Leucipo e Demócrito tiveram um pensamento filosófico. Ou seja, eles pararam, eles filosofaram sobre a origem da matéria. Calhou de ser da mesma forma? Sim. Ou seja, tiveram ideias completamente fundamentadas, mas não foram ideias experimentadas. Então, por isso que para a ciência, aquele que objetivamente sugeriu o primeiro modelo atômico foi Dalton, tá bom? Em 1803. Perfeito?
Então, olha lá. Dalton pegou, parou e refletiu, colocando que os elementos são constituídos por partículas muito pequenas, chamadas átomos, ou seja, Leucipo e Demócrito. E esses átomos eram esferas maciças, neutras, indivisíveis, imperecíveis, ou seja, elas não estragam, e indestrutíveis. Significa que elas não poderiam ser destruídas. Tudo bem? Você sabe o que é maciça. Uma esfera maciça é uma esfera rígida, dura, ou seja, completamente preenchida. Neutra significa que ela não tem uma carga elétrica, ou seja, não é carregada positivamente, não é carregada negativamente. Indivisível significa que eu não consigo dividir ela em pedaços menores. Tudo bem? Então, seguindo. Mas mais do que isso, então, Dalton, a partir dessa sua teoria atômica sobre os seus estudos, ele também colocou que toda a matéria é formada pelo átomo, mas que os átomos não são todos iguais. Tudo bem? Que os corpos são formados por átomos, mas existem diferentes átomos, átomos de diferentes elementos. Tudo bem? Esses elementos são o conjunto de todos os átomos que apresentavam as mesmas características. Então, todos os átomos de um mesmo elemento são identificados são idênticos em tamanho, massa e propriedades químicas. Dalton foi o primeiro a associar, inclusive, imagens para cada um desses elementos. Você pode ver, talvez, aqui o Sol, por exemplo, que seria essa representaçãozinha, está associado ao elemento ouro, justamente pelas suas características. Inclusive também a prata estava associada ao elemento, ao objeto Lua, porque a Lua havia aquela consideração que a Lua era prateada e tudo. Então Dalton foi o primeiro a dar esse passo também, definindo elementos e apresentando características para esses elementos. Dalton também, a partir de seus experimentos, foi aquele que definiu uma substância simples, uma substância composta e uma mistura. Conteúdos que vocês viram em aulas anteriores com a professora Lorena. Tudo bem? Ele fez uma série de experimentos, só para você ter uma ideia, como por exemplo um experimento, experimentos de separação e combinação. E a partir disso ele pôde comprovar, de certa forma, alguns postulados, como por exemplo o postulado de Lavoisier, que em uma reação química a massa se conserva porque não ocorre criação nem destruição de átomos. Possivelmente você já escutou alguma frase parecida, como na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase, ela vem de um postulado de Lavoisier. E Dalton, a partir de seus experimentos, pôde verificar esse postulado. Tudo bem? Então, mais uma vez, vamos ali resgatar. Começamos com o nosso vitalismo, certo? Esse vitalismo de Empédocles, passando então para Leucipo e Demócrito, que já colocou uma esfera maciça, indivisível e neutra. Aristóteles pegou e falou, não é isso, é um vitalismo, ou seja, voltou ali um pouco para o entendimento de Empédocles. Depois veio Dalton, que falou assim, é uma esfera maciça, sim, é indivisível, é neutra, e ainda adicionou algumas características. Vale lembrar, vale colocar, que uma esfera maciça, indivisível e neutra, por essas características, o modelo de Dalton, e por sua vez o modelo de Leucipo e Demócrito, ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar é aquela bolinha de sinuca. Aquela bola de sinuca, ela é o quê? Maciça, indivisível, vamos pensar assim, e neutra. Então ficou, quando você ouvir falar de modelo bola de bilhar, a gente está falando exatamente do modelo de Dalton. Alguns anos se passaram, 1897 agora, e veio Thomson. Thomson, ele determinou o seguinte, que o átomo ele é uma esfera maciça e neutra. Como assim? Naquelas épocas já havia se
os experimentos de Thomson permitiram identificar a presença de cargas menores, cargas elétricas, no caso seriam os nossos elétrons. E esses elétrons, então, se eu identifico que existem partículas menores que são os meus elétrons, eu já não posso mais, entenda, já não posso mais falar que o meu átomo é indivisível, porque existem partículas menores do que o átomo em si. E como que ele fez esse experimento? Utilizou os tubos de Crookes, certo? Como que eram esses tubos de Crookes? Eles apresentavam dentro de uma ampola um cátodo e um ânodo. Vamos pensar como se fossem polos de carga negativa e polos de carga positiva. Esse experimento consistia em retirar, a partir de uma bomba de vácuo, ou seja, retirar todo o ar presente dentro dessa ampola, desse tubo de Crookes, e na medida que eu retiro todo esse ar, eu estou retirando toda a matéria de dentro desse frasco. Tudo bem? Considerava-se que eu estava retirando toda essa matéria. E quando eu passava, então, eliminando essa matéria de dentro, que seria o ar, passava uma corrente elétrica entre esses polos, eu esperaria acontecer o quê? Aparecer um feixe de luz. Tudo bem? Então, a partir desse experimento, ele começou a perceber que existia algo além, né, de um átomo em si, além da matéria. Esse experimento ele perpetuou, ele continuou, ele foi feito em algumas experiências consecutivas. Não vou me alongar muito nisso, mas essas experiências basicamente, no primeiro ele fez essa passagem simples de uma carga elétrica entre o cátodo e o ânodo, certo? Esse feixe que passou, esse feixe de luz, acabou inclusive recebendo o nome de raios catódicos. Raios catódicos porque ele saía desse polo que é negativo, que era o cátodo. Em um dos experimentos ele acabou colocando como uma espécie de ventoinha, né? E essa ventoinha ficava justamente na passagem desse feixe de luz. E quando esse feixe de luz passava, essa ventoinha, para o espanto de todos, se movimentava. E a movimentação dessa ventoinha significava então que tinha alguma coisa que batia nessa ventoinha para ela se movimentar. Então, a partir daí, eles perceberam que, bom, não é simplesmente um átomo, temos mais coisas. Esse feixe de luz carrega também matéria. E aí ele foi aperfeiçoando os experimentos. Fez esse mesmo feixe de luz também passar por um plano onde eu tinha duas cargas. Em um lado eu tinha uma carga positiva e em um lado eu tinha uma carga negativa, sendo que o feixe de luz passaria no meio. E ao passar o feixe de luz, percebeu que esse feixe de luz se desviava em direção ao polo positivo. E aí você já sabe uma coisa: quando eu tenho carga negativa e carga positiva, essas cargas se atraem. Então, se meu feixe de luz se desviou em direção à minha carga positiva, significava que esse feixe de luz carregava uma carga negativa. Daí então a descoberta do elétron. Esse foi o experimento de Thomson, que descobriu o elétron, certo? E a partir daí então não pôde mais definir que o átomo em si ele era indivisível, certo? Então aí um resuminho de Thomson. Esses raios catódicos movimentavam a ventoinha, permitiam concluir que eles eram dotados de massa. Então ele passou, em vez de entender que como uma bola de bilhar, ele começou, o modelo de Thomson definiu o átomo como se fosse um modelo de pudim de passas. Isso porque era uma esfera maciça, só que essa esfera maciça carregava pontos negativos, carregados eletricamente negativos. Então ele começou a ter esse aspecto como se fosse um pudim de passa. Por isso ele recebeu esse nome. Tudo bem? Então, mais uma vez resgatando, temos aqui o vitalismo de Empédocles e o vitalismo de Aristóteles. Mas na base do conhecimento do modelo atômico, a gente tinha Leucipo e Demócrito definindo como uma esfera maciça, indivisível
e neutra. Veio Dalton, pouco depois, e definiu: o átomo é uma esfera maciça, indivisível e neutra. Então, sendo conhecido como bola de bilhar. Thomson, um pouco depois, veio e falou assim: não, o átomo ele não é indivisível, mas continua sendo uma esfera maciça e neutra, dotada de cargas negativas, pontos de carga negativa dentro de toda uma estrutura de carga positiva. O modelo de pudim de paz. Bom, até aí, Thomson já estava se achando a bala, né? Porque veio de aí trazendo, pegou tanto conhecimento, resgatou conhecimento antigo, renovou esse conhecimento, enfim. Thomson ficou muito famoso por isso. Mas aí, alguns anos depois, veio Rutherford e fez o seguinte. Vou mostrar direto o experimento de Rutherford. Ele pegou um experimento que se baseava em uma fonte radioativa. Essa fonte radioativa, ela emitia umas partículas. Nessa época já se tinha um pouco mais de conhecimento sobre radiação e tudo, então o que permitiu o Rutherford, inclusive, fazer esse experimento. Então essa fonte radioativa emitia umas partículas que se chamam partículas alfa. E essas partículas alfa, elas iam em direção a uma lâmina de ouro. Tudo bem? Uma lâmina de ouro que a gente já sabe, né? É uma estrutura, é matéria, então ela é composta por átomos, ok? E se ela é composta por átomos, a gente esperaria o quê? Que essas partículas alfa fossem ali bater naquela estrutura e talvez não passar. Bom, enfim, ele utilizou então a fonte radioativa, a chapa de ouro, uma lâmina muito fina de ouro e uma chapa fotográfica para registrar para onde aquele feixe, para onde essas partículas alfa, a partir de bater nessa película de ouro, elas iriam. Tudo bem? Então, basicamente foi isso que ele fez. A fonte radioativa emitia as partículas alfa nessa lâmina de ouro. E aí ele registrava o que aconteceu. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Veio as partículas alfa vindo. Essas partículas alfa, boa parte delas passavam através daquela estrutura, ou seja, atravessavam aquela estrutura de ouro, mas algumas não. Vamos pensar assim. Ele emitiu 10.000 partículas de ouro. Mas dessas 10.000 partículas de ouro, uma bateu e voltou. Certo? Se de 10.000 uma bateu e voltou, significa o quê? Que a gente já não pode associar esse átomo a uma estrutura maciça. Perfeito? Não só como uma bateu e voltou, mas tem... Deixa eu tirar aqui o nosso experimento. Outra desviou. Significava o quê? Significava, a partir daí, então, Rutherford pegou, analisando esses resultados, falou assim, olha, eu não posso falar que que esse átomo é uma partícula maciça. Já não era indivisível. Mas eu não posso falar que ela é uma partícula maciça. Porque se a maior parte das coisas atravessou ele, então significa que ele é muito mais um grande vazio do que algo maciço, como se previa modelos anteriores. Primeiro conhecimento. E se aquelas partículas alfa, algumas batiam e voltavam, uma quantidade muito pequena batia e voltava, significava que alguma coisa maciça, alguma coisa um pouco mais maciça, havia dentro daqueles átomos. E aí ele, fazendo alguns experimentos, ele fez o seguinte, bom, se eu jogo essa partícula alfa bem no meio do meu átomo, ela bate e volta. Mas se eu jogar uma partícula alfa, não no meio, mas um pouquinho afastado, seja para baixo ou para cima, essa partícula alfa, ela, em vez de bater, ela foi
alterou a sua direção. Ou seja, ela foi deslocada de direção. Bom, eu não mencionei, mas essas partículas alfa, eles já conheciam, já havia o conhecimento que elas eram partículas carregadas positivamente. Tudo bem? Se elas eram carregadas positivamente e ela foi mudou a direção, não foi atraída, mas sim repelida quando ela passou perto desse ponto central, cargas iguais se repelem. Então significa que esse ponto central, esse núcleo do meu átomo, ele então também é carregado positivamente. Ok? Então foi assim que o experimento de Rutherford foi o primeiro a definir que o átomo, como uma estrutura não maciça, mas sim um grande vazio, onde apresentava um núcleo de carga positiva, circundado por uma região vazia, que era onde estavam presentes a eletrosfera, que é onde os elétrons estavam presentes. Tá, tudo bem? Então, aí um resuminho, Rutherford definiu que agora o meu átomo tinha um núcleo pequeno, maciço e positivo, rodeado por uma nuvem eletrônica, ou seja, onde ficam os elétrons, e esses elétrons tinham cargas negativas. Então, bom, pensa o seguinte, Rutherford, deixa eu voltar aqui um pouquinho, Rutherford, ele acabou com todo o conhecimento que se tinha. A ideia de esfera maciça acabou. A ideia de esfera indivisível acabou. A ideia que era uma extensão neutra acabou. Então Rutherford estava por cima da carne seca. Rutherford estava muito bem. Ele já estava ali assim, se achando o cara. Mas aí sim veio um carinha chamado Bohr e falou assim: ô Rutherford, desce do palco. Eu vi algumas falhas no seu modelo. E Bohr, na verdade, essas falhas colocadas por Bohr não significavam que o modelo estava errado, mas sim faltavam algumas informações, certo? E essas informações dizia a respeito não sobre a estrutura programada por Rutherford, mas sobre como se davam aquelas camadas da eletrosfera. Segundo o modelo de Bohr, se eu tivesse uma única camada na eletrosfera, onde ficavam aqueles elétrons, não seria possível. Porque uma única camada na eletrosfera significava que quando esse átomo ele era excitado, ou seja, quando ele era dotado de energia, e perdia essa energia, o elétron perdia essa energia, eu só haveria a emissão de uma única cor, um único fóton de luz, de uma cor única. Então, para que eu tivesse toda uma emissão de uma diversidade de fótons de luz diferentes, eu teria que ter uma série de camadas, né, no meu átomo. Então, o modelo de Bohr vinha e acrescentava ao modelo de Rutherford simplesmente que a eletrosfera era dotada de níveis de energia, certo? E esses níveis foram conhecidos como camadas, tá? O modelo de Rutherford mais à frente acabou ficando ultrapassado por uma série de inovações, por uma série de propostas, mas até aqui a gente entende ele como um nosso modelo ideal. Aqui só uma representação do modelo de Bohr, né, apresentando então que minha eletrosfera ela era dotada de uma série de camadas, e para você já ficar sabendo, essas camadas elas recebem nomes. Esses nomes são letras, na verdade. Primeira camada K, L, M, N, O, P, Q, tudo bem? Então esses são os nomes das camadas. E esse modelo que mais parece então um planetário que a gente reconhece hoje é o chamado modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? De quem foi a ideia? Do Rutherford. E quem aperfeiçoou o modelo foi Bohr. Tudo bem? Bom,
Indo mais à frente, obviamente, parte um pouco, vai além dos modelos, da evolução básica dos modelos atômicos, o nêutron até ali não estava previsto, foi só em 1932 que esse carinha James Chadwick que identificou o nêutron presente ali no núcleo do meu átomo, tudo bem? E para a nível de química, a nível de conhecimento, você já deve saber que o meu próton é aquele que tem carga positiva, meu nêutron é aquele que tem carga negativa, não, meu elétron tem carga negativa e meu nêutron é aquele que tem uma carga, de fato, neutra. Em termos de massa relativa, meu próton, eu posso falar que a massa relativa do meu próton é 1, do meu nêutron é 1 e do meu elétron 1 sobre 1836. Ou seja, em termos de massa, meu elétron ele tem quase nada de massa em relação ao meu próton ou ao meu nêutron. Tudo bem? Bom, nossa aula de hoje fica por aqui, certo? Qualquer dúvida você já sabe o caminho, você pode tirar essa dúvida pelo AVA, tá? Mandando mensagem direto para os professores ou pode mandar uma mensagem ali no fórum e a gente se vê por aqui, a gente se vê por aí. Um grande abraço e até mais.